Olá, catequistas, mais um encontro, então, dando continuidade à nossa formação no assunto de santidade. Hoje nós vamos ver no capítulo 1.4, falando especificamente de santidade, que vai dar para nós o conceito, né, com relação à santidade. Então vejamos aqui o nosso motivador. Nós colocamos aqui: a santidade é o evangelho vivido com fidelidade no dia a dia e nas mudanças da vida. Talvez você já tenha escutado essa frase, né? Se aqui a gente aproveitou e copiou do programa do Padre Anísio, o Santo do Dia, que é divulgado na rádio. A santidade é o evangelho vivido com fidelidade no dia a dia, nas mudanças da vida. É justamente isso que esse tópico do capítulo ele quer passar para nós, né? Ser santo no nosso estado de vida, né? Ou seja, se eu sou casado, se eu sou solteiro, consagrado, no estado de vida que você se encontra, nesse estado que nós somos chamados a ser santos, né, e viver a santidade. É no nosso dia a dia. Mas vivendo o quê? O Evangelho encarnado na nossa vida, né? Imitando a Jesus Cristo, aquilo que ele nos passou, aquilo que ele nos ensinou, colocar em prática realmente na nossa vida, né? Ou seja, viver o Evangelho, respirar, né, as palavras de Cristo. E aqui nós temos uma definição um pouco mais completa, que é tirada lá extraído do de, dicionário de espiritualidade. Eu não tenho aqui esse link para passar para vocês, mas a fonte que foi nos colocado veio desse dicionário. A santidade cristã consiste na união com Cristo, Verbo encarnado e nosso Redentor, único mediador entre Deus e os homens, e fonte de toda graça e santificação. Quem nos dá a graça de sermos santos é o próprio Jesus Cristo, que instituiu os sacramentos. Então é através dos sacramentos que nós vamos galgar esse caminho, né, com a ajuda dos sacramentos. E ser santo é voltar àquela comunhão que nós tínhamos antes, né, do pecado original, aquela comunhão com Deus, viver frente a frente, né? Hoje nós vemos tudo através de um espelho, algo meio nublado. Nós não temos assim uma revelação nítida, né, com relação à santidade, mas nós vivemos ela. Mas como diz Paulo para nós, né, chegará um dia que nós vamos estar face a face. Esse é o momento realmente de plenificação, ou seja, santo mesmo, né? Mas enquanto isso nós vemos esse caminho de santidade, né, através da união com Cristo. E São Bento ele tinha uma regra que ele instituiu, né, no mosteiro, que ele viveu muito tempo isolado como um eremita, né, buscando a santidade, buscando essa comunhão com Deus durante 3 anos. Mas ele chegou num ponto que ele viu que a santidade ela deveria ser também aplicada em comunhão com os irmãos. Então, depois que ele passou 3 anos isolado, né, buscando essa santificação, essa santidade, ele percebeu que o dia a dia, né, como disse lá no nosso motivador, né, viver o dia a dia com os irmãos e com o Evangelho
é algo muito mais, assim, vamos dizer assim, que pode nos levar assim, a uma santidade mais plena. Porque ser santo e viver isolado dos outros é relativamente fácil. Não é fácil pelo fato de estar isolado. Mas o que nos santifica mesmo são as diferenças, né, entre os seres humanos. Então é mais desafiador, vamos dizer assim. Então ele mudou a regra dele, né, a regra do mosteiro, aplicou essa regra ora et labora, ou seja, orar e trabalhar, né? Estar em comunhão, na oração, mas também trabalhando junto com os irmãos. Então ele ajustou essa regra aqui nesse documento, que eu vou colocar no link para vocês, e inclusive saiu aqui pelo Papa Pio XII, uma carta encíclica falando justamente sobre os monges, né, São Bento, e onde nós colocamos aqui um trechinho dessa regra ajustada, vamos dizer assim, né? Então, o que ele fala ali naquela carta ali? Com efeito, temperou sua regra, ou seja, ajustou, né, a sua regra, de modo que os fortes desejassem ir mais além e os fracos não se sintam desencorajados. Então ele ajustou a regra dele de viver isolado, buscando a santidade, né, para que as pessoas pudessem viver o Evangelho, e aí nós vamos encontrar pessoas com mais suporte, outras com menos suporte, algumas que aguentam, outras que não aguentam, por isso que ele colocou ali, né, uma regra que os fortes pudessem ir além, né, do 100% dele, né, e os fracos, aqueles que ainda estão, né, naquele caminho de santidade, não se sintam desencorajados, porque eles vão ver lá uma pessoa seguindo o caminho de santidade, às vezes se martirizando, e eles olham aquilo ali e dizem, não, eu não tenho condição. Não é essa a ideia. Então São Bento ajustou essa regra, inclusive chama-se regra beneditina, que hoje é aplicado na nossa vida, né, de caminho de santidade. E vou deixar esse link ali também para vocês. E o Papa João Paulo II, quando esteve no México, também saiu um documento aqui, que eu vou colocar aqui para vocês no link, uma exortação apostólica, onde ele deixou aqui para nós aqui uma definição também bem encorajadora, né? É quando ele esteve no México em 1999. Ele disse assim, ó, a santidade é a meta do caminho de conversão, visto que esta não é fim por si própria, mas itinerário para Deus, que é santo. Ser santo significa imitar a Deus e glorificar o seu nome pelas obras que realizamos em nossa vida. Justamente aquilo que São Bento percebeu, né? E a santidade é justamente estarmos em comunhão com o irmão, vivendo nesse mundo, não somos desse mundo, nosso objetivo não é este mundo, né? O objetivo é o céu, mas enquanto estamos aqui, vivemos com os irmãos e buscando a santidade com o Evangelho, vivendo aquilo que prega o Evangelho, não a regra do mundo, mas aquilo que Jesus pediu para nós fazermos. E quando ele fala aqui, né, que a gente tem que imitar a Jesus Cristo, né, imitando as obras, vamos dizer assim, que ele fala imitar a Deus, eu lembrei também que nós temos um livrinho muito antigo, que é a Imitação de Cristo. Eu achei aqui na internet. Eu tinha esse aqui da capinha azul, ó. Acho que vocês vão lembrar, bem pequenininho. É pelo Frei... Como esqueci o nome do Frei aqui agora. É Kempis, se não me engano.
Então ele escreveu esse livrinho aqui pra gente, muito antigo, mais de 500 anos deve ter esse livrinho aqui. Muito prático também, que nos ajuda então nesse caminho de santidade. Aí, ó, tem um preço, ó, existe até hoje. Eu tenho que achar o meu da capinha azul aqui. Thomas de Kempis, né, Frei. Então tá, voltando aqui. Isso aqui que o Papa Paulo II nos fala, nós extraímos aqui, ele extraiu, né, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é justamente aquela passagem do sal e luz nesse mundo, né? Mateus capítulo 5, no versículo 16, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras que glorificam, né, o vosso Pai que está nos céus. Esse versículo é tirado lá quando ele faz aquela comparação da luz, né, que a luz não deve ser colocado no alto, né, não embaixo da mesa, para que as pessoas não vejam. Né? Não que a gente tenha que se gloriar, mas nós temos que realizar essas boas obras para que glorifiquem o nome do Pai que está nos céus. E é assim que nós, então, deixamos esse versículo aqui para ser meditado, né, para que a gente possa galgar de uma forma mais suave esse caminho de santidade. Amém? Muito obrigado.